Mude a sua concepção de si mesmo e você mudará o mundo em que vive. Algo mudou profundamente no campo quântico exatamente no milésimo de segundo em que você decidiu pressionar o play e iniciar esta jornada. Pare por um instante e sinta a gravidade desse momento. Não foi uma mera casualidade, não foi o acaso de um algoritmo matemático flutuando na internet, e definitivamente não foi um clique aleatório. O que aconteceu aqui foi uma convergência magnética. Foi uma resposta direta a uma vibração que você emanou. O universo decodificou a sua busca silenciosa e guardou este conteúdo especificamente para você, para este exato momento da sua existência, para o dia de hoje. O que você está prestes a receber e integrar na sua mente não é uma informação comum, dessas que você consome e esquece no minuto seguinte. O que está diante de você é uma chave. Uma chave mestra, viva e pulsante, capaz de abrir 3 realidades que coexistem de forma simultânea e invisível ao seu redor. O campo quântico manteve essa estrutura oculta, protegida pelas dobras do tempo e do espaço, esperando o momento exato em que o seu nível de consciência estivesse maduro e pronto para recebê-la. Esse momento é agora. Escute cada palavra com o máximo de atenção, respire o conhecimento que está sendo transmitido, porque a geometria do universo é precisa e esta oportunidade está se desenhando de uma forma única. A chave de que estamos falando nunca esteve verdadeiramente perdida. Ela não foi apagada da existência, ela estava apenas guardada, resguardada em uma dimensão de potencial puro. E se você se encontra aqui agora, absorvendo estas palavras, sentindo esta frequência ressonar nas células do seu corpo, é porque a sua hora chegou. Não é o momento de outra pessoa, não é a jornada do seu vizinho, do seu amigo ou de um desconhecido. É a sua vez de reivindicar o controle da sua matriz vibracional. O campo quântico opera através de ressonância pura. Ele reconhece a assinatura da sua frequência eletromagnética. Ele sabe perfeitamente que você tem estado buscando por respostas mais profundas. Ele conhece cada pergunta silenciosa, cada questionamento sem resposta que você já formulou na solitude dos seus pensamentos. O campo estava presente em cada noite em que você olhou para o teto e sentiu, no mais profundo do seu ser, que existia algo muito maior. Algo além de todas as estruturas limitantes que a sociedade te ensinou desde o dia em que você nasceu. Em cada instante de dúvida, em cada lampejo de intuição onde você soube, sem sombra de incertezas, que a realidade densa e linear que você vive no cotidiano não é a única realidade possível, o universo estava registrando seus dados energéticos. O cosmos ouviu o seu clamor por expansão. E hoje, precisamente hoje, através de uma sincronização perfeita de eventos invisíveis, o campo quântico decidiu te entregar o mapa e o acesso definitivo a essas dimensões ocultas. Mas preste muita atenção. Antes de revelarmos detalhadamente o que é essa chave mestra, como ela se configura e de que maneira exata ela opera no tecido da criação, é fundamental que você realize um movimento consciente. É necessário que você se inscreva neste canal agora mesmo. E compreenda que este pedido não é um favor para mim, nem uma métrica superficial de internet. Peço isso como um ato real e deliberado de compromisso energético. A mecânica quântica nos mostra que a intenção do observador altera o comportamento da matéria e do campo de possibilidades. Portanto, ao se inscrever, você não está apenas clicando em um botão digital, você está emitindo um comando eletromagnético para o universo. Você está declarando formalmente a sua intenção de despertar, de sair do automatismo e de romper com a ilusão da escassez. A sua inscrição funciona como uma sinalização luminosa que você envia diretamente para o campo quântico, uma assinatura vibracional dizendo claramente: eu estou pronto. Eu estou disposto. Eu ordeno o colapso das barreiras e quero enxergar aquilo que estava oculto aos meus olhos físicos. Por isso, faça esse movimento agora, sem hesitação. Inscreva-se e ative o sino de notificações. Faça com a consciência de quem está cruzando uma linha divisória. Uma vez que a engrenagem da chave mestra é acionada e o conhecimento penetra o seu campo mental, não existe a possibilidade de voltar atrás. A expansão da consciência é um caminho de via única. Você precisa estar totalmente preparado, ancorado e sintonizado para receber a avalanche de transformações, insights e milagres que começarão a se materializar na sua vida logo após o término desta mensagem. Sinta a energia fluindo pelas suas mãos, firme o seu propósito e prepare-se para o desvelar das 3 realidades que governam a sua existência. Agora que o seu compromisso energético foi firmado com o campo, precisamos falar abertamente sobre as 3 realidades que governam a sua existência.
Durante toda a sua vida, desde o instante em que você abriu os olhos neste mundo, fizeram você acreditar em uma grande ilusão. Uma mentira sutil e persistente de que existe apenas uma única realidade. Eles a chamam de realidade objetiva. É aquela que todos ao seu redor conseguem enxergar, aquela com a qual a maioria das pessoas concorda e aceita como a verdade absoluta e imutável. Esse sistema te força a entrar em um ciclo hipnótico diário. Você acorda todas as manhãs na mesma cama, olha para o mesmo teto, realiza as mesmas tarefas automáticas e vive a mesmíssima vida dia após dia. E as vozes do mundo se levantam para te dizer que isso é tudo o que há. Dizem que você nasceu em um universo fixo, moldado por regras rígidas, cercado por limites inquebráveis, e que a única coisa que lhe resta fazer é se adaptar, sobreviver e tentar espremer pequenas gotas de felicidade dentro dessas fronteiras estreitas que desenharam para você. Eles te treinaram para aceitar a escassez, para normalizar o cansaço e para acreditar que o destino é algo escrito por forças externas. No entanto, há um grupo seleto de pessoas que começa a sentir rachaduras profundas nessa ilusão estruturada. São indivíduos que, em determinados momentos, percebem que o tecido da realidade comum parece diferente, quase maleável. Eles começam a vivenciar sincronicidades tão absurdas e cirúrgicas que a mente lógica simplesmente não consegue explicar através do acaso. São aqueles momentos em que você pensa em alguém e a pessoa te liga no segundo seguinte, ou quando uma resposta para um problema complexo surge do absoluto nada, materializando-se diante dos seus olhos de formas teoricamente impossíveis. São instantes onde os seus sonhos durante a noite parecem carregar muito mais verdade, vivacidade e peso do que a própria vigília do dia a dia. E quando essas frestas se abrem, algo muito antigo e sábio, bem no fundo da sua alma, sussurra o seguinte segredo: existe mais. Existe muito mais do que os seus olhos físicos podem captar. E sabe de uma coisa? Você tem toda a razão em acreditar nesse sussurro. Porque a verdade oculta que o campo quântico guardou para o seu despertar é exatamente esta: você não vive em uma única realidade. Você habita, interage e respira em 3 realidades simultâneas, que estão superpostas, entrelaçadas e codificadas umas nas outras neste exato momento. O grande problema da humanidade é que, até hoje, a imensa maioria das pessoas só teve acesso à primeira dessas camadas, que é a mais densa, a mais limitada e a única que o sistema educacional e cultural te ensinou a enxergar. Vamos analisar a fundo o que é essa primeira camada, a realidade física. Esta é a dimensão da matéria grosseira, o mundo dos objetos sólidos que você pode tocar, o reino do tempo linear onde o ontem ficou para trás e o amanhã parece distante. É a dimensão governada pela rígida lei de causa e efeito no plano tridimensional. Na realidade física, o seu corpo biológico envelhece segundo as leis do tempo, o dinheiro assume a forma de papel ou números numa tela para determinar o seu valor de troca, e a manifestação de qualquer desejo exige esforço mecânico, suor e longos períodos de espera. Se você quer construir uma casa nesta dimensão, precisa carregar tijolo por tijolo. Se quer mover o seu corpo de um lugar para o outro, precisa caminhar ou usar um veículo. Esta realidade é real? Sim, ela é real. Ela é válida, tem o seu propósito e serve como cenário para nossa experiência humana. Mas compreenda de uma vez por todas, ela é apenas uma casca externa. Ela é a camada mais superficial e lenta de todo o ecossistema cósmico. Viver preso exclusivamente na realidade física é o equivalente a tentar operar um supercomputador utilizando apenas um único botão. É uma existência baseada na reação, onde você se torna uma vítima das circunstâncias externas. Se o mercado financeiro vai mal, você entra em desespero. Se o seu corpo manifesta um sintoma, você se sente impotente. Se as coisas demoram a acontecer, você desiste por frustração. Você passa a vida inteira apagando incêndios no mundo material, sem perceber que os incêndios estão sendo causados nos planos invisíveis da criação. O campo quântico está te entregando a chave hoje para que você pare de ser um mero joguete das forças da matéria e passe a compreender as engrenagens ocultas que ditam como essa matéria se comporta. Para romper as correntes da primeira realidade, você precisa cruzar o véu e compreender a segunda camada da existência, a realidade energética. Esta é a dimensão da vibração pura, da frequência e do campo invisível que conecta absolutamente todas as coisas no universo. Sob a ilusão de solidez que os seus olhos físicos enxergam, existe um oceano de energia em constante movimento. A física moderna já comprovou que se ampliarmos um átomo milhões de vezes, descobriremos que ele é composto por 99% de espaço vazio, preenchido apenas por energia e informação.
Na realidade energética, as regras mudam completamente. Aqui, os seus pensamentos não são apenas conceitos abstratos guardados na sua mente, eles são ondas eletromagnéticas reais que viajam pelo espaço. Suas emoções não são meros sentimentos passageiros, elas são sinais de alta potência que alteram a sua assinatura vibracional. Nesta dimensão do ser, a sua intenção concentrada é capaz de modificar a estrutura molecular do ambiente ao seu redor antes mesmo que o seu corpo físico faça qualquer movimento voluntário. Nesta segunda realidade, a separação é uma mentira deslavada. Você não está isolado do mundo, você não está separado do dinheiro, da saúde ou das pessoas. Você é um nó vital, um ponto de conexão consciente em uma teia infinita de pura consciência. Algumas pessoas conseguem sintonizar essa frequência durante meditações profundas, outras experimentam essa verdade em momentos de êxtase criativo ou conexão profunda com a natureza. No entanto, o segredo é que esse campo está sempre aí, pulsando e vibrando logo abaixo da superfície opaca do mundo físico, aguardando o comando da sua percepção. Mas a jornada não para por aí. Existe uma camada ainda mais profunda, a terceira realidade, a realidade quântica. Esta é a dimensão das possibilidades infinitas que se colapsam em experiência direta. Imagine um reino onde o tempo linear deixa de existir. Na realidade quântica, tudo o que poderia ser, tudo o que você poderia viver, já é uma realidade factual em algum nível de frequência. Todas as versões imagináveis de você mesmo já existem simultaneamente neste exato segundo. Uma versão sua que prospera abundantemente, uma versão completamente saudável, uma versão que realizou todos os seus sonhos mais ousados, todas elas coexistem agora. O passado, o presente e o futuro não são linhas separadas, mas sim um eterno agora, um ponto de convergência absoluto. Esta é a dimensão misteriosa que os físicos de vanguarda tentam descrever através de equações matemáticas complexas, a mesma dimensão que os místicos e sábios antigos tentavam traduzir para a humanidade usando metáforas espirituais e parábolas sagradas. A sua mente racional e lógica pode ter esquecido essa verdade devido ao condicionamento do mundo, mas a sua alma a conhece perfeitamente. Ela reconhece a mecânica do campo. Pense no poder monumental implícito nessa engrenagem. 3 realidades distintas, 3 camadas sobrepostas, 3 frequências vibratórias operando ao mesmo tempo, e você, até o dia de hoje, passava a vida habitando e explorando apenas uma delas. Você estava confinado na periferia da criação. O que aconteceria com a sua vida se você pudesse se mover livremente entre essas dimensões? O que mudaria na sua saúde se você soubesse como acessar a realidade energética para dissolver um bloqueio ou uma doença diretamente na raiz vibracional, antes que ela se fixe na matéria? O que aconteceria se você pudesse estender a mão e tocar a realidade quântica sempre que precisasse criar uma reviravolta financeira ou um milagre que parece completamente impossível sob as leis rígidas da física tradicional? O que mudaria se você possuísse a chave capaz de destrancar essas 3 portas simultaneamente? Pois saiba que é exatamente essa infraestrutura que o campo quântico reservou para você no dia de hoje. Diante do desvelar dessas 3 dimensões, você se encontra agora em uma encruzilhada metafísica fundamental, e aqui é onde preciso que você compreenda algo crucial, algo profundo que talvez ninguém nunca tenha tido a coragem ou a clareza de te explicar antes. O universo respeita o livre-arbítrio absoluto do observador. Isso significa que você tem a total liberdade de escolher ignorar tudo isso e continuar exatamente onde está. Você pode simplesmente escolher fechar este vídeo, retornar para a rotina automática do seu dia, esquecer os horizontes que foram abertos e seguir habitando apenas a densidade limitada da realidade física. E se você fizer essa escolha, compreenda que está tudo bem. Não há julgamento cósmico, não há punição e não há urgência. Cada alma possui o seu próprio tempo de maturação. Porém, por outro lado, você também pode escolher algo completamente distinto. Você pode escolher receber a chave mestra agora. Você pode escolher abrir as 3 portas de uma vez por todas e decidir experimentar a totalidade magnífica daquilo que você realmente é, rompendo o fragmento minúsculo e miserável que te ensinaram a aceitar como destino. Qual é a sua escolha verdadeira? Porque se no recesso do seu coração você escolheu ficar aqui, se você escolheu receber essa ativação e expandir a sua vida, então eu preciso que você faça um movimento físico e energético agora mesmo. Deixe o seu like neste vídeo. Mas preste muita atenção. Não faça isso de maneira mecânica ou automática, como quem simplesmente interage com uma tela de celular. Faça esse gesto com a consciência de um ato sagrado de aceitação profunda.
Utilize o clique do seu dedo como uma forma ativa de decretar para o tecido universal a seguinte mensagem: eu aceito a chave mestra, eu aceito o acesso às dimensões ocultas e eu aceito me expandir além da matéria. Compreenda de uma vez por todas que, na física da manifestação, o like não é um mero botão digital de uma plataforma de internet. Ele funciona como uma âncora tridimensional. É o seu ponto de marcação no plano físico, uma forma de selar e fixar essa frequência vibratória elevada diretamente no seu campo energético pessoal. Por isso, faça isso agora. Clique no gostei e ancle essa assinatura de poder dentro de você. Agora que a frequência foi devidamente selada, deixe-me explicar detalhadamente como funciona a mecânica da chave mestra na sua vida prática. A primeira coisa que você precisa entender é que essa chave não é um objeto físico, não é um amuleto que você compra e não é algo que você vai encontrar caminhando pelo mundo exterior. A chave mestra é a sua atenção consciente. É a sua capacidade intrínseca e divina de direcionar e focar a sua consciência pura exatamente sobre a camada de realidade que você necessita ativar e colapsar em cada momento específico da sua jornada. A imensa maioria das pessoas caminha pelo mundo com a atenção completamente aprisionada e colada na primeira realidade, que é o mundo físico. Elas enxergam apenas corpos de carne e osso, observam apenas objetos sólidos e se sentem escravas do tempo linear. A atenção delas está totalmente capturada pelas aparências e pelas dificuldades do mundo material. E justamente porque a atenção delas está presa na escassez, a experiência de vida delas permanece perpetuamente presa na escassez, repetindo os mesmos cenários de luta e sofrimento. Elas criam um ciclo fechado onde a matéria dita o pensamento, e o pensamento repete a matéria. Mas a mágica quântica acontece quando você aprende a mover voluntariamente a sua atenção. Quando você decide conscientemente retirar o foco do problema físico e começa a focar a sua percepção na realidade energética, tudo ao seu redor começa a se transformar de maneira sutil e poderosa. De repente, você passa a sentir e sintonizar coisas que antes eram absolutamente invisíveis para sua mente nublada. Você começa a perceber com clareza o campo vibratório que envolve as pessoas com quem você interage. Você passa a notar imediatamente quando entra em uma sala ou ambiente que possui uma energia pesada, densa ou, pelo contrário, uma vibração leve e harmoniosa. Você começa a perceber, em tempo real, como seu estado emocional interno altera a atmosfera do ambiente e o comportamento das pessoas antes mesmo que você pronuncie uma única palavra ou realize qualquer ação física. E compreender isso muda completamente o jogo da vida. Você deixa de ser um reagente do ambiente e passa a ser o emissor da frequência que molda o ambiente. E o processo se torna ainda mais monumental quando você aprende a levar a sua atenção consciente para a terceira camada, tocando o solo sagrado da realidade quântica. Quando a sua mente consegue se conectar com esse campo infinito de potenciais puros, ocorre um estalo na sua percepção e você passa a compreender algo que para a mente lógica parece impossível. Você percebe que o seu futuro não está escrito em pedra. Você compreende que cada milésimo de segundo do presente é um ponto absoluto de escolha e bifurcação. Você se dá conta de que tem a capacidade real de colapsar uma versão completamente diferente de si mesmo, atraindo uma linha temporal inteiramente nova e manifestando uma experiência de vida totalmente diferente. E isso não acontece porque você é um ser místico especial ou superior aos outros. Isso acontece simplesmente porque é assim que a física da realidade quântica funciona. Sempre funcionou dessa maneira desde o início dos tempos. A única diferença é que o sistema tratou de esconder esse manual e ninguém nunca tinha te ensinado a usar essa engrenagem a seu favor. Então, sabendo como a realidade opera, como é que você move essa chave na prática? Como você ativa o acesso definitivo a essas dimensões? O processo se realiza através de 3 passos exatos, 3 movimentos precisos de consciência que vou te entregar agora. Mas, antes de avançarmos para as instruções práticas, eu preciso que você realize um decreto imperativo. Eu preciso que você escreva algo muito específico na seção de comentários deste vídeo. Vá lá e escreva exatamente a seguinte frase, palavra por palavra: eu recebo a chave mestra hoje. Não ignore este passo e não subestime o poder desse movimento. Na mecânica da criação, quando você escreve, você não está apenas lendo passivamente ou processando um pensamento abstrato na sua mente. Você está realizando um ato de precipitação material. Você está declarando a sua vontade, gravando a sua assinatura digital e vibracional diretamente no campo de informações do universo e tornando essa transição real. Portanto, pause o vídeo por 10 segundos se for necessário, desça até os comentários e escreva com convicção:
eu recebo a chave mestra hoje. Faça isso agora mesmo para formalizar o seu alinhamento. Excelente! Agora que o seu decreto foi registrado no tecido do campo, vamos analisar minuciosamente os 3 passos práticos. O primeiro passo fundamental chama-se ancla no plano físico. Compreenda que, antes de ter a capacidade de se mover com fluidez e segurança entre as diferentes realidades, você necessita obrigatoriamente de uma base sólida e inabalável na primeira camada. Você precisa estar totalmente presente dentro do seu próprio corpo biológico. Você precisa sentir a sua respiração fluindo, perceber o peso dos seus pés tocando o solo firme e honrar profundamente a matéria. Muitas pessoas que começam a trilhar o caminho da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal ou da metafísica cometem um erro gravíssimo e fatal. Elas tentam dar um salto desesperado em direção ao plano energético ou ao universo quântico sem estarem devidamente ancoradas na Terra. O resultado disso é que elas se dispersam, entram em desequilíbrio, perdem a conexão com a realidade prática e não conseguem materializar absolutamente nada no mundo real. Elas vivem flutuando em teorias, mas suas contas continuam atrasadas e suas vidas continuam travadas. Não cometa esse erro. A primeira realidade é sagrada, ela é o seu templo atual, o seu ponto de partida tridimensional e a plataforma de onde o seu foguete vai decolar. Respeite as leis da matéria para poder governar sobre elas. Uma vez que você aprendeu a se ancorar e fincar as suas raízes no plano físico, você está pronto para o segundo passo. Expanda em direção ao plano energético. Com o seu corpo totalmente presente e consciente, você vai direcionar o foco da sua atenção para o seu mundo interior. Você fecha os olhos físicos por um instante, respira de forma profunda e compassada e, em vez de se deixar arrastar pelo fluxo caótico e barulhento dos seus pensamentos diários, você transfere toda a sua atenção para a sensação pura e direta do corpo. Você passa a investigar o que está acontecendo dentro de você. O que você sente no centro do seu peito neste exato momento? Que tipo de sensação térmica ou vibratória habita o seu ventre? Existe alguma tensão muscular acumulada? Existe uma calmaria profunda ou talvez um nó persistente de alguma emoção que ficou aprisionada e esquecida ao longo dos anos? O segredo deste passo é observar tudo o que surgir sem emitir nenhum tipo de julgamento, sem criticar e sem tentar consertar nada de imediato. Apenas observe com a postura de uma testemunha silenciosa. E a mágica oculta desse passo é que, à medida que você observa sua energia interna sem resistir a ela, algo extraordinário começa a se transformar no seu campo. Através do simples ato de dar atenção, você começa a sentir, de maneira real e palpável, que você não é apenas um pedaço de carne ou um esqueleto sólido. Você começa a perceber que há um campo vivo de energia pulsante. Você compreende que é pura vibração em movimento e que essa vibração responde instantaneamente ao foco da sua atenção consciente. Quando você direciona a luz da sua percepção para uma emoção que estava bloqueada ou atascada no seu corpo, a energia daquela emoção começa a se movimentar e a se dissolver. Quando você foca a sua atenção amorosa no espaço do seu coração, o seu peito começa a se abrir e a emanar uma frequência magnética de altíssima potência. Esta é a ativação da segunda realidade, o plano onde tudo é maleável, onde tudo é fluxo e onde você começa a ditar a música que a matéria terá que dançar no mundo físico. E assim chegamos ao terceiro passo essencial, o movimento onde a imensa maioria das teorias e ensinamentos convencionais falha miseravelmente. Esse passo chama-se toque à realidade quântica. Quase todos os canais e livros por aí te dizem para apenas visualizar, mentalizar, pedir ao universo ou fazer afirmações repetitivas diante do espelho. Mas compreenda que isso não é suficiente para dobrar o tecido do espaço-tempo. O acesso real, factual e cirúrgico à realidade quântica exige um estado vibracional e neurológico extremamente específico. Exige que você transcenda a ilusão do tempo linear. E a mecânica exata para realizar isso é a seguinte. A partir de agora, você não vai mais imaginar o seu futuro desejado como algo distante, como algo que vai acontecer daqui a meses ou anos. Você vai passar a enxergar e sentir esse futuro como uma realidade que já existe exatamente agora, vibrando em outra faixa de frequência. No campo quântico de possibilidades infinitas, existe uma versão de você mesmo que, neste preciso instante, já vive a abundância que você busca, já tem a saúde perfeita que você deseja e já habita a paz que você tanto procura. Essa versão paralela não está localizada no amanhã, ela está viva hoje, em outra camada vibracional. E quando você consegue fechar os seus olhos e sentir a energia dessa versão como algo real e presente,
Quando você sintoniza a sua biologia com essa frequência exata, um colapso de função de onda acontece. O campo quântico começa a arrastar e colapsar essa possibilidade infinita diretamente para sua experiência física material. Não se trata de mágica infantil ou milagre sem esforço. Trata-se de física de ressonância. Você passa a emitir sinais diferentes, passa a tomar decisões baseadas na abundância e passa a sintonizar com sincronicidades, pessoas e oportunidades que antes estavam invisíveis aos seus olhos materiais. Você usou a chave. Você unificou as 3 camadas do seu ser, ancorou no físico, expandiu no energético e tocou no quântico. Se você puder fazer isso agora, faça comigo um alinhamento rápido. Respire fundo, sinta o peso do seu corpo no plano físico, sinta a luz da sua energia expandindo ao seu redor e visualize diante de você 3 grandes portais. O primeiro portal é dourado e firme, representando a sua realidade física. O segundo é translúcido e vibrante, feito de pura luz energética. O terceiro é etéreo e infinito, representando o campo quântico. Em suas mãos conscientes, a chave brilhante está pronta. Ao aproximar essa chave, os 3 portais se abrem simultaneamente, revelando que eles nunca foram lugares separados, mas sim 3 faces da mesma moeda, a totalidade de quem você é. Você é matéria, você é energia e você é potencial infinito operando ao mesmo tempo. E é exatamente aqui que a sua jornada de transformação precisa continuar além deste vídeo. Porque tudo que você integrou hoje não é apenas uma teoria ou uma técnica passageira, é o portal definitivo para uma maneira inteiramente nova e poderosa de existir no mundo. Se você sente que está realmente pronto para aprofundar esse caminho, para dominar a manifestação atemporal com clareza, maestria e uma orientação passo a passo, eu desenvolvi um recurso exclusivo para caminhar com você nessa nova jornada. É o meu e-book digital chamado O Criador Oculto. Nele, eu revelei os códigos secretos e os exercícios práticos que vão acelerar o seu domínio sobre as 3 realidades. Você encontrará o link de acesso direto no primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Não perca a oportunidade de possuir o manual completo da criação de realidade. Se este conhecimento profundo mexeu com uma única fibra no mais íntimo do seu ser, eu quero que você faça algo agora. Não faça por mim, faça por você, pelo seu futuro e pela sua evolução. Deixe a seguinte frase registrada nos comentários: chave ativada, portais abertos. Escreva isso com convicção absoluta. Digite para gravar na pedra da sua mente, em forma de palavras reais, que a partir de hoje você não vai mais aceitar as migalhas do mundo físico, que não vai mais engolir o veneno da escassez com um sorriso falso no rosto e que nunca mais vai negociar a sua paz energética para comprar aceitação barata de quem não enxerga a sua luz. E se você quer receber mais conteúdos densos como este, sem filtros comerciais, sem máscaras e sem ilusões, onde a física quântica e a metafísica se tornam armas legítimas para libertar a sua vida do aprisionamento tridimensional, inscreva-se agora mesmo neste canal. Inscreva-se por você, porque cada vídeo publicado aqui será mais uma ferramenta de poder contra as velhas programações mentais que estão silenciosamente assassinando o seu potencial divino. Clique no botão de se inscrever e ative o sino de notificações. Aqui não existe motivação barata ou frases feitas de efeito. Aqui nós trabalhamos com a verdade nua e crua do universo, e isso, em um mundo mergulhado no barulho e na ilusão, vale puro ouro. E agora, você pode desligar este vídeo. Mas não ouse desligar a chama do despertar que acabou de se acender dentro do seu peito. A partir deste segundo, caminhe de forma diferente pelo mundo, olhe para a matéria de forma diferente, tolere muito menos as limitações e viva com a grandiosidade de um verdadeiro observador consciente. Lembre-se sempre deste decreto universal: aquele que verdadeiramente desperta, nunca mais volta a dormir. Até a próxima transição de frequência, ou até que você decida assumir o controle total do seu próprio campo quântico.